Fala, gurizada, como é que vocês estão? Hoje, eu e o Carioca, o Fih, continua sem câmera, por isso ele não está participando. A câmera dele está lá no canal de Suez, parada, até agora não conseguiu fazer o restante da importação da câmera dele. E hoje nós vamos falar aqui sobre Ernesto Araújo. Não vamos trabalhar com hard news, não vamos ficar falando sobre o que aconteceu na semana ou qualquer coisa nesse sentido, mas sim vamos conversar um pouco sobre quais são as consequências, quais foram as atitudes que o chamado Beato Salu, ali conhecido internamente ali na diplomacia brasileira, que é uma referência a um maluco de uma novela, que ficava profetizando coisa e viajando na maionese, que é o Ernesto Araújo no caso. Quais são as consequências dos atos deste sujeito na política externa brasileira? Manchou muito a nossa imagem lá fora? Como é que ficou? Carioca, dê-nos a sua introdução, diga-nos quem você é, dá um oi para todo mundo aí e tudo mais, e aí a gente já começa esse vídeo maravilhoso. Tem que dizer quem eu sou então. Não, diz aí seu oi. Oi, gente, tudo bom? Quem já viu outros vídeos aí já deve conhecer. Sou o Renan, me chama de Carioca. Estudei Relações Internacionais e acompanhando aí o noticiário, acompanhando o discurso dele, acompanhando até o blog dele, que eu leio às vezes. Sério, você Eu leu? quero falar. Mano, tem que ler, né? Porque, cara, quando você entende o que passa na cabeça desse sujeito. Caralho, velho, você leu então? Ué, por que essa surpresa, mano? Cara, pra mim que você não ia pegar pra ler uma parada dessa. Ué, por que não, mano? É fundamental. Caralho, não conta mais aí. Qual que é o nome do blog mesmo? 17. Metapolítica Brasil. A gente põe o link na descrição. Não E, vou. cara, tipo, Me nego. não, tem que pôr, mano. Isso daí é documento histórico. Tem que, inclusive, salvar antes que tirem do ar essa É porra. verdade, é verdade. Porque ali, cara, tipo, é nas palavras dele você vê o quão maluco ele é, sabe? Desculpa falar maluco, mas enfim, pra dizer o mínimo incompetente. Eu não quero chamar de maluco pra não comparar os malucos a esse sujeito, sabe? Tipo, eles Cara, merecem mas muito. realmente algum problema psicológico esse sujeito tem. Não sou psicólogo, mas, Não, nem cara, eu. é muito doido, porque o cara, ele passou pro Itamaraty, ele trabalha na vida pública há mó tempão, Acho que é sabe? 30 Ele anos, tem ele tem carreira quase uns 30 anos aí. sei lá, tem documentos de uns 10 anos atrás, dele fazendo acho que mais de 300 páginas sobre o Mercosul, e ele até critica a forma com que a imprensa fala mal do Lula, sabe? E tipo, claro que ele é ignorante, né, tipo, culturalmente tal, mas tipo, os trabalhos que ele faz assim, não é uma pessoa. Inclusive, eu não sabia esse apelidinho dele, que qual foi esse? Essa fofoca eu não tava ligada. Não, o Não. pessoal lá dentro chama ele de Beato Salu, que era um Mas qual era desse cara? cara, era tipo um profeta maluco das novelas e tal, que ficava profetizando coisa, falando bosta, essas paradas. O próprio Marco Antônio Villa chama ele de Beto Salu. É porque tem uma parada bem conspiracionista do Olavo de Carvalho embutida nesse discurso de o globalismo, que é um conceito que não tem menor Você saberia explicar o que rigidez. é o tal do globalismo? Eu vou explicar aqui, eu quero fazer isso, cara. Eu quero, tipo, falar um pouco do como ele pensa, que está muito embutido nessa visão do Olavo de Carvalho, que está enraizada num pensamento dos Estados Unidos, sabe? Até QAnon, assim, né? Esse QAnônimo e essa ala mais reacionária dos Estados Unidos, meio conspiracionista, que o Trump bebeu muito também. Então tá tudo meio que na mesma pegada, que dialoga muito com um discurso até supremacista branco lá dos Estados Unidos. Mas vamos com calma. Primeiro de tudo, eu vou ler. Vocês podem ir lá, não precisa confiar em mim. Vai estar o link aí na descrição nesse site que eu falei, desse blog do Ernesto Araújo. Tem, né, a apresentação, né, como qualquer blog. Você vai lá, about, né, tipo,
sobre o que é. Aí tem a apresentação dele, só deixa eu pegar aqui, eu vou ler na íntegra, é pequeno, como ele apresenta o blog, tá? Então, abre aspas. Sou Ernesto Araújo, tenho 28 anos de serviço público e sou também escritor. Beleza. Aí ele põe: quero ajudar o Brasil e o mundo a se libertarem da ideologia globalista. Aí ele define globalismo. Globalismo é a globalização econômica que passou a ser pilotada pelo marxismo cultural. Essencialmente, é um sistema anti-humano e anticristão. A fé em Cristo significa, hoje, lutar contra o globalismo, cujo objetivo último é romper a conexão entre Deus e o homem, tornando o homem escravo e Deus irrelevante. O projeto metapolítico, que é o nome do site, significa, essencialmente, abrir-se para a presença de Deus na política e na história. O que você achou dessa introdução, o Mato? Cara, dá pra entender o apelido, tá ligado? O cara realmente Mano, tem uma parada meio de beato, assim, um negócio meio. cara, é um nível de. Cara, eu nem sei nem adjetivar, sabe? Eu falar que é incompetente é muito pouco, sabe? Falar Não, que ele é o. incompetente não. É bem Não, pior que incompetente. falar que, sei lá, ele é um ignorante também, não é, porque ele. É. Essa gente cria uma ficção na cabeça que é meio que temos nós, o povo da liberdade, da democracia, de Deus, né? Que a gente baseia a nossa. Eu não vejo eles falando com essas palavras, mas da minha análise, é a ontologia, como eles veem o mundo, a existência, a realidade, é no vínculo entre o espírito, ou seja, a religião e o mundo mundano. Então, o ser humano está enraizado dentro da religião dele, do espírito dele, e para eles do cristianismo, né? E existe esse povo, né, o cidadão de bem, o povo de Deus, da liberdade, da democracia, que a ideologia é a favor disso, né? Seria o que eles chamam conservadorismo liberal, que Conservadorismo liberal. que quem é conservador mesmo, assim, tipo, que estuda, que se conservador fica com vergonha, né, de ouvir eles usarem mesmo, mas enfim. Não, com E, certeza. tipo, tem esse grupo. Oi? Com certeza, com certeza. É. Um cara que é um conservador sério vai olhar. Deve estar, porra, Cara, imagina. porque o conservadorismo, ele tem uma base muito próxima ao ceticismo. E o que, que o Ernesto Araújo tem a ver com o cético? Olha isso! Fala se não é um crente em alguma coisa. Ele é um crente, cara. Então ele não tem É. nenhuma base relacionada a conservadorismo e muito menos a liberalismo. Muito menos, É, cara. é porque eles entendem que a liberdade é acima de tudo, entende? Então qualquer é, institucionalidade, qualquer regulamentação, qualquer política, né, no caso já entrando no cenário internacional de política internacional, multilateral, né, você é, dá importância a órgãos multilaterais como a OMS, como a ONU, sabe? Isso tudo vai ante a liberdade do homem e justamente vai contra o próprio espírito do homem, sabe? E é porque é uma visão dualista. É tipo nós, o povo de Deus, na batalha contra os globalistas marxistas que Sim. querem destruir Cristo, Os caras que ainda querem estão destruir numa o espécie de cristianismo. cruzada, só que, sei lá, Exatamente. um pouco Cara, diferente. Dá é a a impressão, visão sabe do uma Steve coisa? Bannon. Que se o Bolsonaro fizesse uma Constituição, ia estar escrito assim: todo o poder emana do povo de bem. Uhum. Uma coisa nesse sentido. Porque essa concepção do de bem, o povo já é uma abstração. O poder emanar do povo já é uma abstração para conseguir legitimidade e tudo mais.
porque não existe o povo de uma maneira muito clara. Mas o povo de bem, o de bem que eles utilizam, é uma abstração no sentido de conseguir colocar essa palavra como um invólucro de toda aquela moralidade lê-se, todo aquele moralismo deles, para conseguir efetuar as práticas que eles estão pleiteando, colocando elas acima de tudo e assim leia-se os métodos para conseguir alcançar essa moralidade que eles estão acreditando. A essência é um pouco isso. Você cria tipo um grupo dos cidadãos de bem, né? Ou seja, a nação brasileira cristã conservador no sentido deles, e tudo que está fora disso que você demarcou, dessa caixinha que você botou, é o inimigo que está querendo destruir o que essa sua essência de liberdade do povo de bem. Então, tudo que está em volta disso, e dentro do cenário internacional, eles chamam de globalismo. E esse globalismo, como ele mesmo disse, está enraizado no marxismo cultural, sabe? Que é outro conceito sem nexo nenhum, né? Com nenhum rigor. E esse marxismo cultural é uma ideologia que tem por fim último destruir o espírito, ou seja, o cristianismo, sabe? E qual que é o mais doido disso? Como eles botam tudo no mesmo balaio dos inimigos, esse globalismo meio que alimenta e é retroalimentado pela grande mídia, ou seja, se a grande mídia ela se fortalece, ela fortalece o globalismo e o globalismo fortalece a grande mídia. Além da grande mídia, tudo no mesmo balaio. É impressionante. Isso eu tirei do blog das palavras do Ernesto Araújo. Grande mídia, elitismo transnacional, ó. As elites mundiais são marxistas neo-maoístas. Ele fala neo-maoísta? Ele fala neo-maoísta, marxismo e neo-maoísmo, né? Do Mao Tse-tung da China. Aí ele fala também o climatismo, que é o climatismo? É você usar a ideia da mudança climática, de você combater os problemas ambientais como mecanismo de controle das nações e da soberania dos outros povos, sabe? O transhumanismo, né, que é o discurso de ter você... Eu acredito que é isso, de ter pessoas trans, né? O discurso de gênero, a ideologia de gênero, entre aspas, né? De você não falar que existe algo além de homem e mulher do jeito que eles compreendem. O abortismo, né? Para eles é um pecado. Isso é Ernesto Araújo falando. Mas eles entendem como um pecado ou também como alguma espécie de ideologia? É tudo dentro do globalismo da ideologia marxista, do marxismo cultural. E tem outros também, mas o que mais fiquei chocado, né? Falei todos esses, climatismo, abortismo, e o covidismo. O covidismo. Ah, meu Deus. E o que é esse covidismo? Enquanto ele era ministro, ele continuava atualizando esse texto que eu peguei blog? agora, se não me engano, é de dezembro de 2020. Que isso, cara? É. Uhum. Eu acho que o nome é por um... Não é reboot. Por um reset conservador liberal. Acho que esse é o nome. Tá? Nossa, cara. Aí o que ele fala que esse covidismo? Que tipo, a grande mídia, esses órgãos multilaterais, eles fazem um estardalhaço mais do que deveria do problema da pandemia, né? Você deixa as pessoas com medo, e esse medo, com esse perigo super inflado, você controla as nações, você faz as nações ficarem submetidas a órgãos multilaterais que estão ligados a esse marxismo cultural. Qual que seria o objetivo final desse globalismo? Você acabar com as nações e com a soberania das nações, e você
fazer um controle centralizado que você praticamente controlasse todas as nações do mundo, sabe? Como você, ele fala, tem outro texto que é Comunavírus, que ele fala basicamente isso, que o Covid, Esse aí ficou famoso, esse termo aí. ele acelera o projeto globalista que quer acabar com as nações, quer centralizar o poder mundial e acabar com o espírito, sabe? Então, você colocaria o mundo num grande campo de concentração, ele fala disso. Ele, ele faz aquela velha jogada do Olavo de associar o nazismo ao comunismo, sabe? Ele fala uma coisa do tipo... o nazismo é o comunismo que não se deu o trabalho de convencer as pessoas, sabe? Uma coisa assim. E é essa ideologia. Então, como que ele atuava nas relações internacionais? Depois você entende isso, faz mais sentido, porque toda a trajetória das relações internacionais do Brasil, da política, a política exterior brasileira e das outras nações também, é você pensar nos objetivos estratégicos do seu Estado, da sua nação. Você atua pensando nos objetivos estratégicos para você De de maneira uma muito forma. pragmática, né? Você tem que É isso que eu queria pensar. falar, de uma forma pragmática, não ideológica, não associando a governos, mas a estados, Cara, e é muito certo? interessante lembrar que o Bolsonaro, uma das coisas que ele mais falava que ele ia ir contra era a ideologia. É isso que é o doido. Eles falam que a atuação deles é a única atuação sem ideologia, né? Bizarro. Que Porque quando eles falam ideologia, eles na verdade é o dog whistle para Para é eles, uma mensagem ideologia seria subliminar, comunismo né? de esquerda. Para ser marxismo cultural. Sempre Marxismo. quando eles falam sem ideologia, eles querem falar sem marxismo cultural, que é um termo que também eles Não tem inventaram, muita que é basicamente tudo substância. que vai contra o que eu penso. Então, tudo que vai contra o que eu penso é ideológico. Então, a gente faz políticas sem ideologia. É isso. É, é um pouco isso. É bem doido porque, sei lá, não faz sentido empírico, né, na realidade, mas tem um raciocínio por trás. É importante entender isso para a gente ver por que a política exterior brasileira atuou do jeito que atuou nos últimos anos, né? E deu uma guinada absurda em pouquíssimo tempo. O Brasil, nós brasileiros, sempre pudemos nos orgulhar, de certa maneira, da nossa diplomacia. Era uma das poucas coisas que dava para falar assim, não, isso aqui a gente não mexe que tá dando certo, o negócio tá funcionando. E do nada, no intervalo de 2 anos, a gente simplesmente entrou numa de assim, o amigo que era gente boa endoidou. Endoidou. A gente teve problema com a Alemanha, a gente teve problema com a França, a gente teve problema com a China, a gente teve problema com a Índia, a gente teve problema com os Estados Unidos. Que isso, cara? E a Argentina? A gente teve problema com o Chile. Cara, é inacreditável. É inacreditável. Inacreditável. E quando não era o Ernesto fazendo bosta, era o presidente fazendo bosta. Não, a gente Mas teve um aí que tá problema. muito do A gente teve um discurso do problema também, próprio desculpa, Bolsonaro. deixa eu só lembrar um outro, também absurdo. A gente teve problema com os países árabes, porque a gente quis transferir a qual é que é o nome? A embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Para quê? Qual que é pragmaticamente você ganha o que com isso? Como Nada. isso como isso é beneficiar os interesses nacionais, né? Não faz Até do sentido. próprio. E aí que tá, porque essa ideologia dele, essa atuação nas relações internacionais, ia contra os interesses da própria elite, não, dos próprios blocos de poder econômicos, que no caso o agronegócio, exportador, o setor Claro. agroexportador, ia contra os interesses deles. Porque os países árabes, né, São a grandes Liga Árabe, né, compradores. são das nossas commodities do setor agroexportador,
certo? Sim, a E gente tem uma espécie de abate, a gente consegue fazer o abate que a religião muçulmana tem como adequado. Então, os muçulmanos, eles comem carne bovina, só que a carne bovina tem que ser feita, o abate do gado tem que ser feito da maneira como pregava lá na época, não sei exatamente como que é a partir da degola. E aqui no Brasil é feito exatamente da maneira como os países árabes não, como os países, visando né? esse mercado. É uma Exatamente. especialidade nossa. E não só lá, tipo, a própria União Europeia, sabe? Tipo, agora em janeiro, o Macron, por causa das políticas, as antipolíticas ambientais do governo, tudo bem que também o Macron pode ter usado isso como retórica, mas de qualquer forma, ele falou que o Macron ele começou com uma política de querer deixar de comprar soja brasileira e começar a dar subsídio, incentivar a produção da soja na própria União Europeia e passar a comprar de lá para você não comprar do Brasil, justamente por causa da política ambiental do Brasil. E não sei se lembram, em 2020 teve muita treta entre Macron e Bolsonaro. Né? Por um motivo muito maduro da parte do Bolsonaro. Uma coisa assim, cara, essa do Macron e a do Leonardo DiCaprio, lembra da briga com o Leonardo? Foram as duas que, quando eu olhei, eu pensei que eu tava caindo em fake news. Eu falei, não, isso aqui é fake news, não é possível. E não era. Não era. O Cara, a Macron, ficção o tá difícil de Bolsonaro, combater com a não realidade, tem cara. A como, não realidade tem tá. como. Qualquer cara que fizesse um roteiro da maneira como está se fazendo até agora no Brasil ia ser chamado de um péssimo roteirista, porque o cara tá maluco. Sacou? Porque assim, até o Temer, dá pra dizer que o roteiro do Brasil era fantástico. Assim, um monte de crise, coisa inteligente, papapá. House of Cards era coisa de amador. Era foda. Agora, depois que entrou o Bolsonaro, entrou numa crise estética também junto. Uma crise de nada fazer sentido. Eu falava, porra, Mas aí que tá. Depois que você entende esse raciocínio que eu falei do globalismo, do marxismo cultural, as atitudes do Ernesto Araújo, do Ministério de Relações Exteriores, começam a fazer sentido, Sim. sabe? Sentido lógico, né? Não tipo estratégico. O raciocínio é que você tem que fazer da sua política externa tudo contra o que pode ter algum fio de globalismo. Porque é aquilo que eu falei, as coisas se retroalimentam. Ele usa um dos textos que é como se fosse um jogo de xadrez. De um lado, né, o grupo dos liberais conservadores, do cidadão de bem, dos que veem a realidade baseada no espírito, né? E do outro lado, os globalistas. E cada peça que eu falei, a grande mídia, o climatismo, as elites transnacionais, elas são separadas, mas quando uma avança, elas elas ajudam as outras a avançarem juntos e combater o lado deles, entende? Então ele fala, cara, eu vou pegar aqui só para usar exatamente as palavras dele. Cara, escuta isso. Ele fala o seguinte, ó, isso que eu falei, como no jogo de xadrez, cada um desses elementos, ao mover-se ou ao permanecer onde está, embora fisicamente dependente dos demais, exerce uma função em favor do conjunto. Aí, mais para frente. Assim como você compra a biopolítica do, entre aspas, fique em casa, talvez esteja ajudando o narcotráfico. Vou repetir. Assim, quando você compra a biopolítica do fique em casa, talvez você esteja ajudando o narcotráfico. Quando compra o multilateralismo antinacional, talvez não perceba que está ajudando a corrupção. Ou talvez saiba e não se importe, talvez saiba e ache bom. Então a política externa dele não é para beneficiar economicamente o Brasil, não é para dar mais legitimidade no discurso do Brasil, nos órgãos multilaterais, não é para dar mais poder decisório nas decisões internacionais do Brasil. É para combater essa ficção que ele tem na cabeça dele, que esse grupo tem na cabeça dele.
Exatamente. E aqui a gente vai pro final já, né? Que foi a derrocada dele, que é a hora que ele pega, joga, acho que no Twitter mesmo, uma conversa que ele teve com a senadora Cátia Abreu. E aqui, aqui fica um pouco claro qual que está sendo a resistência dele, que é, nesse caso específico, o 5G da China, entendeu? Então, o Brasil tá tentando montar essa infraestrutura, está tentando fazer com que a gente consiga ter o 5G, que é muito importante. E para a implementação do 5G, ele estava aparentemente dificultando que a Huawei entre. E aí, aparentemente, talvez a Katia Abreu teve uma conversa com ele, falou, cara, tenta fazer isso, tenta colocar isso daí em prática, que aí a gente vai tentar te dar uma blindada, te dar uma... no Senado Federal, ele vai... Segundo ele, pelo que eu vi nas notícias de jornais, a fala dela foi que se ele facilitasse a entrada da China no leilão do 5G, porque é um leilão, né? A grande disputa, inclusive no cenário internacional, é a disputa entre quem vai ter o domínio em certos territórios, certos países do 5G, os Estados Unidos ou a China. Né? Aí ela falou que se ele facilitasse a entrada da China na participação dos leilões, ele ia ser o rei do Senado. Aí continua a história, mano. Aí então, o Senado Federal, como um bloco, se posicionou contra o cara, começou a fazer pressão para conseguir derrubar o cara, e aí finalmente ele caiu. Aqui... justamente porque ele falou no Twitter que a Cátia Abreu estava fazendo lobby para tirar ele, porque o interesse dela era fazer com que o 5G fosse da China. E lembrando, o pensamento dele é que a China quer usar o 5G para espionar o Brasil, que é verdade. Só que ele não fala que os Estados Unidos quer usar o 5G também para espionar o Brasil também. E o que um país sério faria? Falar, vocês querem disputar o meu mercado aqui de mais de 210 milhões de habitantes? Vocês que têm vários investimentos aqui? Beleza. Quem vai me fornecer a posse da tecnologia? Para eu fazer minha tecnologia do 5G nacional? Hein? Você jogar um contra o outro. Isso que é pragmatismo. Você não se alinhar aos Estados Unidos, que nem o Bolsonaro fez no discurso da ONU. Bolsonaro falou que o Brasil estava aberto para investimentos no 5G, só que somente para países que respeitam a liberdade e os direitos humanos. Ou seja, a estar aberto para os Estados Unidos, não para a China, sabe? E aí aqui vem um ponto complicado no final das contas, que é o seguinte, essa é a minha visão, aí eu vou colocar, o Carioca pode discordar de mim. O Senado Federal reagiu na hora que ele se sentiu atacado como instituição. O que é uma coisa importante existir ali dentro uma visão de que nós todos somos uma corporação só, essa visão mais corporativista é importante também no sentido de uma instituição se posicionar perante um ministro que estaria colocando a credibilidade dessa instituição em xeque, alguma coisa nesse sentido. Como, por exemplo, a gente viu o STF fazendo no caso do Daniel Silveira, de maneira tão unânime ali dentro, numa prisão que, no meu ver, é muito complicada legalmente falando, e muitos advogados concordam comigo nesse sentido. Então é isso, a gente tem uma atitude do Senado corporativista. Mas o grande ponto é, a gente está tendo problema nas relações internacionais com países árabes, como eu já disse, França, como eu já disse, Alemanha, como eu já disse, Argentina, como eu já disse, Biden, como eu já disse, China, Índia, países que são essenciais para a gente em diversos sentidos. Diversos sentidos. Tem uma coisa que é importante em termos de relações internacionais, e o Carioca está aqui exatamente para avalizar esse meu posicionamento, é você ter ponte. É você conseguir chegar e ter trânsito com esses outros países.
Isso é importante, porque vai chegar uma hora que, se você tem um bom diálogo, você vai conseguir sentar na mesa e vai conseguir conversar para colocar os seus interesses em pauta. Se você não consegue conversar, os seus interesses não conseguem nem entrar em pauta. Então, uma coisa que eu acho muito estranha é que aconteceu tudo isso e em nenhum momento houve uma pressão. Em nenhum momento houve uma pressão para derrubar esse sujeito. 2 anos e pouco de governo. 2 anos e pouco de governo em que nada foi feito para derrubar o cara. Em que nada foi feito para derrubar o cara. Agora vamos extrapolar um pouco o tema só para tocar na questão do impeachment do presidente Bolsonaro. Por que os caras não pautam o impeachment do Bolsonaro? Não tem motivo. Os caras vão fazer o quê? Esperar o Bolsonaro ficar fraco para conseguir utilizar dele na cadeira de presidente da República, para conseguir utilizar o cargo a partir do legislativo para conseguir alguma coisa? É isso que o Centrão quer? O Centrão só vai reagir na hora que ele se sentir pessoalmente atacado? Todos os interesses nacionais, toda a institucionalidade sendo ruída, isso não é motivo o suficiente para que a gente pegue e dê um basta nisso? As Forças Armadas tendo um monte de problema, como a gente está vendo nessa semana. Os 3 caras das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, saíram. Ninguém sabe por quê. O ministro da Defesa saiu falando que ele estava defendendo o Exército Brasileiro como uma instituição de Estado e não de governo. Você consegue ver o tamanho disso? Isso é um absurdo. O tamanho disso. E o louco é que parece que os caras não conseguem ter uma visão mais macro da coisa. Apenas reagem na hora que eles são atacados pessoalmente. Pessoalmente no sentido de a própria institucionalidade ser atacada. Só que aquele mesmo papo de quando some o meu vizinho, não falei nada. Quando sumiu não sei quem, não falei nada. Quando sumiu o outro lá, não falei nada. Quando sumiu não sei o que, não falei nada. Quando sumiu eu, ninguém falou nada. Então é isso que está acontecendo. Os caras vão corroendo aos poucos até que vai chegar numa hora que pode acontecer alguma coisa. Mas aqui eu também não estou num cenário alarmista de estamos diante de um golpe. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Mas se nós não estamos diante de um golpe, não é por falta da animosidade do presidente. Porque o ânimos do presidente é esse. E ele tem demonstrado isso desde antes de entrar na presidência da República. Quando ele entrou na presidência da República, quando ele foi empossado, existiu essa expectativa de que ele ia abaixar o tom, e em diversos momentos este mito de que o Jair Bolsonaro vai abaixar o tom apareceu. Em diversos momentos era o Bolsonaro paz e amor, o Bolsonaro gente boa, o Bolsonaro legal, e em nenhum momento a gente viu isso ser regra, e sim apenas um momento em que, de alguma maneira, a gente pode dizer de estratégica, não sei, aí fica para a imaginação de cada um qual que é a razão para, às vezes, ele dar uma arrefecida. Mas logo depois ele volta com tudo. Volta falando bosta, volta agindo de maneira inadequada, entendeu? E só gostaria de dar mais uma pontuação aqui, que é a seguinte: um presidente falar bosta em si é uma atitude inadequada. E as pessoas parecem que fazem como se fosse uma desconexão de uma coisa com a outra. O cara pode ser um bom presidente, ótimo presidente, e ficar falando bosta. Não pode. Não pode. O presidente é uma liderança. E a partir do momento que ele é uma liderança, ele é o cara que está dando a cara àquela institucionalidade. E isso basta para que a fala dele não seja a fala do Jair Bolsonaro, e sim do país inteiro. Tanto para fora quanto para dentro. Então é muito sério, é muito sério. E a gente parece que banalizou e fica só em nota de repúdio. Até agora, a gente como uma... Eu estou falando muito em institucionalidade, né? Mas nós, como um país, em termos institucionais, temos parecido anímicos em relação a como reagir a esses
avanços por parte do Jair Bolsonaro. Isso, às vezes, parece que é por interesses particulares de alguns que estão ali dentro, de que, não, calma, daqui a pouco a gente consegue, ele vai precisar da gente, já que ele vai precisar da gente, a gente dá uma avançada a mais aqui, e ele pega e consegue fazer uma troca nisso. E, por outro lado, daqueles que são contrários ao Jair Bolsonaro em todos os níveis, de não conseguirem fazer uma aliança entre si. Ficam discutindo entre si. Quer ver, por exemplo, uma coisa? Peguei a palavra e foda-se, hein, ô Carioca? Desculpa. Não, tô gostando. Taquei um belo de Eu só tô meio confuso que eu ia comentar uma coisa lá atrás e depois comentar uma coisa e... Mas vou... Não, relaxa, continua. Beleza. Você pega, por exemplo, uma fala do João Amoedo. João Amoedo hoje se posiciona contrário ao presidente Bolsonaro. Inclusive tem tido problemas dentro do Partido Novo, porque o João Amoedo tem colocado com sua força dentro do Partido Novo, tentando colocar o partido como oposição do Jair Bolsonaro. E as forças, principalmente a bancada nacional do Novo, dos deputados federais do Novo, tem se posicionado contra o João Amoedo lá dentro. Então tá um racha lá dentro do Partido Novo. Tá um racha. Então, vocês estão vendo, o Amoedo não quer o Bolsonaro. E muito menos o Lula. Bom, não sei se muito menos o Lula, mas enfim. Aí, ele tá dando uma entrevista, e aí perguntam para ele o seguinte: tá, mas então você quer uma frente ampla? Eu quero uma frente ampla, é muito importante uma frente ampla no Brasil, a gente tem que montar uma parada dessa aí mesmo, tá? Ah, então, sei lá, se apoiaria o Ciro Gomes? Ele, é que o Ciro, ele pensa muito diferente da gente, cara, não vai dar, né? Fica foda. Cara, a minha vontade é de perguntar pro cara o que é amplo para ele. Ele vai juntar todos os liberais do Brasil, sem nenhuma descrição. Não dá 5% da população. Vai fazer o que com isso? Vai fazer o quê? Mas aí também não é só o Amoedo que pensa isso. Quando perguntado pro Ciro, ele também se coloca dessa maneira. Sendo que as pessoas parecem que não estão vendo que a gente está entrando num cenário que a gente basicamente não tem saída. E o pior dos cenários mesmo, é repetir PT e Bolsonaro. Seja PT quem for. Se for Lula, que agora pode vir a ser, ou se for o Haddad. Isso é um absurdo pro país. Esse país vai entrar em transe. Então, como que a gente não consegue se organizar de alguma maneira para resolver isso? E aí, o que tem me parecido? Eu sou um otimista, licença. Eu sou um otimista. E você vai entender por quê. Porque me parece, fazendo uma analogia meio tosca, que o Bolsonaro é quase como se fosse uma vacina, de alguma maneira. Porque ele é tosco demais para conseguir o que ele quer, talvez. Mas ele está demonstrando que a nossa institucionalidade é fraca demais para alguém com competência que queira fazer o que ele está tentando fazer. Porque, lembremos, o Bolsonaro, ele não é bem quisto no exército, pelo menos historicamente. Não sei se você que está assistindo sabe, mas o Bolsonaro teve problemas sérios no exército. O Bolsonaro fez um atentado no exército. Tentou fazer um atentado. Ele não conseguiu. Acho que não, mano. Acho que ele explodiu alguma coisa aí, mas enfim. Chegou a explodir? Enfim. Ele foi até julgado, cara, na justiça militar, pra você ter ideia. Foi absolvido no segundo. Mas na primeira instância ele foi culpado. Mas enfim, tá inocentado. Não vou falar que ele é culpado, mas vocês já viram aí. Beleza. Então é um cara que tem problemas com a ala militar. Aqueles caras que se levam a sério. Dizem que o Bolsonaro tem mais força nesse alto escalão, nesse baixo escalão. Que no alto escalão ele não tem. Agora, você imagina um cara que não entra a partir dessa loucura, a partir desse populismo. Porque talvez o grande problema do Bolsonaro é que ele não tem inteligência política.
Quantas e quantas vezes a gente viu ele forçando a institucionalidade e quantas vezes a gente não viu ele agindo dessa maneira, de maneira meio atabalhoada, que não faz nenhum sentido. Imagina se fosse um cara da competência do Erdogan. Imagina se fosse um cara com a competência do Putin. Meu, a gente tava lascado. Então eu acho que, passado esse período, caso a gente consiga, a nossa democracia passe por isso, a gente tem que reaver o que aconteceu e pensar sobre como a gente vai trabalhar para termos mecanismos institucionais mais fortes para que a gente consiga trabalhar em cima de um eventual problema parecido como o Jair Bolsonaro tem se mostrado. Pode falar. Muita coisa para comentar. Não, nem um pouco, cara. Tipo, a gente, desde o início, a gente está deteriorando cada vez mais as nossas instituições, né? Parece que o projeto político do Bolsonaro é viver no faroeste. Só que, cara, muita coisa você comentou, mas a impressão que eu tenho é que o Bolsonaro, acima de tudo, é um panfleteiro. Tá? Define Então, panfleteiro aí pra nós. Defina panfleteiro. Em que sentido, cara, panfleteiro? Ele vai fazer de tudo para agradar a base dele, certo? Então, se ele tiver, por exemplo, que quebrar o teto de gastos para aumentar o auxílio emergencial, se isso for agradar a base dele, por ele vai fazer. Se para agradar a base dele ele tiver que fazer uma quartelada, né, que eu acho que não tem consenso na estrutura do exército, da estrutura militar para fazer um golpe, como de 64, se ele tentar fazer uma quartelada para agradar a base dele, vai fazer, sabe? Ele é um panfleteiro acima de tudo. Ele não tem projeto político. Ele não tem projeto, muito menos de nação, sabe? A visão que alguns têm de que a parte dos militares que estão dentro do governo tem um pensamento desenvolvimentista, como assim, caralho, não tem projeto, sabe? Aí está uma crise de todos contra todos. E mais do que uma crise institucional, a gente viu uma crise institucional, a gente viu uma crise da cena política, né? O jogo de partidos, né? Dentro do legislativo e dentro do executivo. A gente vive uma crise da acumulação econômica, da acumulação de capital e da própria subsistência das pessoas, que não é trivial, né? E que, muito por conta disso, achavam que a agenda do Paulo Guedes ia resolver essa política da acumulação e hoje estão vendo que não. Inclusive, a gente vê aquele abaixo-assinado bem ridículo, né, dos empresários que fizeram recentemente, não sei se você viu isso, vários pessoal lá, maioria liberal, assim, falando, criticando a política econômica e de sanitária e de saúde nessa crise agora da pandemia, defendendo vacinação, defendendo máscara e tal, que é grande merda, esperaram até agora para falar que tem que dar auxílio, tem que usar máscara e tem que vacinar e tem que fazer reforma, né? Que é bem contraditório. Se dá auxílio e continuar as reformas de ajuste fiscal, mas enfim. Então, são crises em vários níveis, né? Econômica, institucional, política e dos próprios blocos de poder, digamos assim, mas aí vai ficar muito... E você estava comentando que esperaram só agora para tirar o Ernesto Araújo e tal, só que foi uma acumulação de coisa, porque no início, qual que era o grande foco que, pelo menos eu acho que a cena política, né, a maioria da cena política defendia, e o pessoal também nos blocos econômicos de poder, principalmente o agroexportador, achava que ia ser benéfico essa política externa. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que ia baratear as exportações do setor agroexportador para a União Europeia, né? E também o próprio projeto de abertura econômica no geral, e também o grande foco do Ernesto Araújo em fazer o Brasil entrar... Esse acordo aí com a União Europeia, ele não tá finalizado.
Não, e nem vai finalizar, porque a União Europeia não quer fazer acordo com um país que destrói a Amazônia e o Pantanal. Exato, cara. Olha que burro, mano. Cara, o negócio tava na mão. Tava na mão. Tava na mão. Ele poderia falar, olha, eu que fiz, tá ligado? Não foi ele que fez. Esse negócio tá há anos aí andando. E eles conseguiram acabar com isso. E isso era o que sustentava o apoio dessas elites agroexportadoras à política externa do Ernesto Araújo. Outro fator, o foco, a paixão deles em entrar na OCDE, que é o grupinho dos países ricos. Tá? Aí, porra, eles fizeram de tudo para os Estados Unidos indicar eles para esse grupinho dos países ricos. Fizeram de tudo. Cara, tipo, eles destruíram toda a diplomacia que a gente tinha com a Venezuela para apoiar a política intervencionista dos Estados Unidos, apoiando o Guaidó, né? Entre outras coisas, sem falar nas tretinhas do Twitter e tal. Eu não vou entrar em Venezuela porque não sei. Não, mas isso o que eu quero dizer. Eles fizeram de tudo para os Estados Unidos indicar eles para esse grupinho de países ricos. Eles, inclusive, olha isso, mano, votaram contra a Índia na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Que a Índia queria? Ela queria quebrar a patente de vacinas e de medicamentos para tratar a Covid. Sim. Então ela sugeriu isso na OMC. A Índia. Cara, a Índia, o Brasil e a Rússia e a China têm grande, ainda, mesmo com toda a destruição da política externa, tem grande voz para pautas que tangem os países ainda em desenvolvimento, né? Os países da periferia do capitalismo, digamos assim. Então a Índia propôs isso. E o Brasil tem um histórico de quebrar patente para tratamento da AIDS. Então o Brasil ele tem muita credibilidade nessa pauta. O que o Brasil fez? Agiu contra o que sempre fez. Foi contra a Índia. Na quebra, olha isso, para quebrar patente para vacina e tratamento da Covid. Se isso fosse aprovado, muitos países, até a gente ia ter mais condições de fazer vacina, sabe? Ele votou contra, para apoiar os Estados Unidos. Aí o que acontece quando os Estados Unidos... Pergunta se os Estados Unidos indicou o país para entrar no grupinho dos países ricos. Indicou a Argentina. A Argentina que também ele fala que é abortista e que nem demorou muito tempo para... quando um presidente ganha, você dá uma ligaçãozinha diplomática normal, né? Mas nem isso fizeram direito, no mínimo. Aí, é basicamente isso que eu estou querendo dizer. Foi um acúmulo de decepções com a política externa e de quebra com os interesses desses grupos agroexportadores. E a treta com a Cátia Abreu é muito simbólica, porque a Cátia Abreu ela representa o agronegócio, sacou? Então foi um acúmulo, né, cara? O nome dela sempre esteve muito alinhado a isso. Sim, sim. E ainda aquilo que eu falei de janeiro do Macron falando que ia comprar soja, ia deixar de comprar soja do Brasil. E eles toda hora batendo na China, né? Fazendo piadinha com a China no Twitter. China, que é o maior comprador de soja do Brasil, é o maior parceiro comercial do Brasil. As elites estão vendo que essa política externa está afetando economicamente. O embaixador chinês no Brasil se posicionar, inclusive. Lembra disso? E a ponto, teve uma treta muito pesada também, porque além desses interesses econômicos, é a falha da diplomacia brasileira em fazer políticas para beneficiar o nosso combate sanitário, né? Conseguir cooperação com países para ajudar a gente a combater a Covid. E eles falharam miseravelmente. Essa treta com a China, mano, ela reteve a exportação do princípio ativo para o Brasil para a fabricação de vacina. Agora, esse ano.
E por mais que o próprio embaixador e a China tivessem falado, não teve nada a ver com desavenças diplomáticas que a gente teve com o Brasil. A gente fica meio tipo, né? Por que se reteve, então? Uhum. Tudo indica que é por causa dessas bobagens, assim, de você querer comprar briguinha com um país que você acha que é o chefe do globalismo marxista cultural do mundo e que você tem que ser contra eles, mesmo indo contra seus interesses estratégicos, sabe, econômicos e políticos. Aí soma isso ao fato do Brasil ter pedido para os Estados Unidos, agora dia 23 de março, para os Estados Unidos doar 30 milhões de vacinas que eles tinham em excedente, né? Eles produziram mais 30 milhões, não tinha quem vacinar os Estados Unidos. Aí o Ernesto Araújo falou: "Ô, a gente que é brother aqui, doa essas vacinas pra gente." O que os Estados Unidos fez? Doou para a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que o Brasil é contra, porque ele acha que é um vetor do globalismo, que inclusive em 2020 ameaçou sair da OMS quando o Trump falou que ia sair. Sabe, é esse o nível. Eu fico sem palavra, mano. É tipo de uma pequenez, é de um absurdo, sabe? E essas coisas estão ajudando a Covid a se proliferar. É uma política pró-pandemia, sabe? Aí você tem tudo isso. Aí, dia 24 agora de março, teve a sessão lá no Congresso que aí foi tipo. Acho que. Como pode dizer? Acho que é o pesadelo na terra do Ernesto Araújo. Que os senadores lá esculachando o Ernesto Araújo na cara dele, sacou? Tipo, falando que ele tinha que sair, que ele era deplorável e tal, na cara dele, assim, sabe? Ele tava lá. Isso foi logo antes dele sair. Aí, tipo, teve a sessão no dia, inclusive foi a sessão que teve a treta lá com o Felipe Martins. Mas não entra nesse assunto. Tá, mas, enfim, nessa mesma sessão que estavam criticando ele, teve o cara que é da pasta também de Relações Exteriores, esse Felipe Martins, fazendo o gesto de supremacia branca. No dia seguinte, o Pacheco, Presidente do ele. Senado. Isso, Pacheco, presidente do Senado, ele critica o Ernesto. Cara, é muito engraçado o presidente do Aí Senado logo chamar depois. Pacheco, né? É um nome engraçado, Pacheco. Eu não sei. É. Aí tem tudo isso, foi um acúmulo e também. Sei lá, cara, até com a própria. Não só a política externa, mas a política econômica do Brasil, porque agora também, dia 20 e pouco, o Pacheco e o Lira se reuniram com empresários. Aí teve empresário do Bradesco, do BTG, e o Paulo Guedes não estava lá, sacou? E ainda teve essa carta também criticando. Então, sabe, eu acho que essas forças que elegeram Bolsonaro, apesar de estar tá na cara que o foco do Bolsonaro era desmanchar toda a institucionalidade que a gente tem, elas acharam que o Bolsonaro ia salvar o capitalismo que estava em crise. Mas ele só piorou a situação, sabe? Esses grupos que elegeram o Bolsonaro ficaram desiludidos. Eles acharam que o Bolsonaro ia salvar o capitalismo, só que o Bolsonaro só agravou. Não. A economia. Capitalismo você usa daí só porque você é socialista. Não, cara, mas é uma crise do capitalismo. Parece que eu tô vendo um vídeo do Brasil 247 aqui. Apesar do Brasil 247 ser totalmente pró-Lula, tem vídeos muito bons, cara. Eles chamam um pessoal muito foda. Inclusive, esse dia chamou o Celso Amorim, mano. Excelente Celso live. Amorim é muito bom. Exatamente. Eu tenho 2 ou 3 livros dele aqui, cara. Aí, tá vendo? Fica falando mal do 247. Tô falando mal, tô falando só que falar salvar o capitalismo parece uma aula da minha professora de sociologia do ensino médio. Mas é, mano. Mas é isso. Tá, salvar a economia. Aí, mais bonito. Agora Melhorou. ficou Globo News, ficou Globo News. Cara. Salvar o capitalismo brasileiro que tá em crise. Bom, já vamos empacotando essa toca aqui então? Deu pra gente jogar um pouco no nosso pra fora. Veneno.
tá ligado? Que a gente, cara, eu tô numa situação aqui que eu tô olhando o negócio, descarrilhando, e eu tô ficando puto, porque parece que ninguém tem uma ação afirmativa no negócio de falar assim, não, chegou, parou, você já teve sua oportunidade aí, só fez merda, sai, entra, Mourão. Inclusive o Mourão já tá acenando alguma coisa aí, na hora que ele toma a vacininha aqui, ó, cidadão com consciência aqui, ó, pô, muito obrigado pela vacina aqui, ó, consciência, gente, vamos vacinar aí e tal. Pô, isso daí, cara, mais sutil que o Temer, que é poeta, porra. Isso aí. Mas você vê a situação que a gente está, né? A gente acha que o Mourão é uma voz de racionalidade dentro do governo. Ah, meu irmão. O cara que, sei lá, falou que racismo não existe. Essa voz de racionalidade que a gente tem É o que dentro. tem, né, bicho? É, mano, é o que tem. É o que É tem. foda. É, mas é isso. Eu espero que tenha dado uma boa recapitulação do que foi essa política exterior do Brasil, do Ernesto Araújo, que vai tarde. Não sabemos se E vai para muito longe também, né? A gente não sabe. entrou esse Carlos Alberto França, né, que é meio que, digamos assim, um Zé Ninguém, não teve nenhuma participação importante dentro da política externa brasileira, e que por ele não carregar com ele, né, um grupo de poder, assim, né, como, por exemplo, sei lá, se apontasse uma Tereza Cristina para essa parte de relações, ia ter o agronegócio atrás dela e querendo fazer uma política pró-exportação brasileira, seria mais pragmática. Esse cara, tipo, ninguém sabe direito qual é dele, mas pelo menos eu acho que ele vai ser mais sutil no discurso ideológico antiglobalismo. Vamos Apesar ver. de eu achar que ele também parte desse princípio olavista. Eu Mas, acho enfim. que se o cara não tiver pelo menos baixar a cabeça em algum sentido aí, não sei. Não sei, talvez pode ser também que o Centrão consiga fazer com que ele. Mas é muito difícil, cara, porque a gente está falando, sabe, física quântica? A física quântica, a grande complexidade da física quântica é que todas as leis físicas que a gente conhece, lá na física quântica, não funcionam da maneira como a gente espera. Então a gente está falando quase da mesma coisa. Tudo que a gente tem como tendo como histórico daqueles políticos, deve acontecer isso. Aqui não, a gente está falando de física quântica, tem um grau de aleatoriedade muito absurdo. Então, não dá, tá ligado? Não tem como prever. Cara. Mas Desculpa, físicos quânticos, né? de comparar a área de vocês com o governo Bolsonaro. E é complicado, porque, tipo, a mesa do Senado relacionada à política exterior tá na Cátia Abreu, tá? Mas do Senado. Só que da Câmara, do Congresso, é do Eduardo Bolsonaro. Feio, então a gente fica com esse negócio. Qual vai ser a pressão que o Legislativo vai fazer sobre a política externa? Vai ser feio. Dá tchau aí pra todo mundo. Vamos acabar esse trem aí. Tchau, gente. Valeu. Tamo junto. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo em que a gente tacou um pouco os cachorros em cima do governo Bolsonaro. Fazia um tempo que a gente não atacava o governo Bolsonaro. Eu estou um pouco feliz, um pouco contente. Você pode ver que eu dei até uma rejuvenescida, meu cabelo parou de cair. Eu tô ficando careca no mesmo momento que eu começo a gravar vídeo, cara. Tá feio. Tá todo mundo peso, vendo. né, cara? Sai um peso. Agora sai um peso das costas quando você solta. Acho que eu entendo porque meus vizinhos agora toda hora estão me batendo panela e falando fora! Deve dar uma. Dá, cara. Eu já bati panela pro Bolsonaro, é maravilhoso. Eu já bati, mas quando meus pais não têm casa. Pra não ter discussão política na janta. Vixe, Maria, não exponha. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo. Se você puder compartilhar, compartilha. E siga a gente no nosso Instagram, @toca.cg, que vai ficar aqui maravilhosamente escrito para vocês, pois eu já sei fazer isso na edição. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até mais.